Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 16 de outubro de 2019, vamos dar início ao estudo 17 do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo intitulado A Invasão Holandesa. Vamos envolver nossa irmã Mita para fazer a oração e dar início aos trabalhos. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente essa atmosfera de alegria, de paz, de tranquilidade que nos envolve nessa casa bendita. E queremos te agradecer, Senhor da vida, por mais um dia encarnados. Queremos te agradecer pela oportunidade de trabalho que destes a cada um de nós. Queremos te pedir, Senhor, ajuda-nos a sabermos aproveitar as oportunidades de trabalho e de autoconstrução de cada um de nós. Autoconstrução na inteligência, autoconstrução no fazer o bem. Ajuda-nos, Senhor, porque Tu sabes das nossas imperfeições, das nossas renitências, das nossas procrastinações e das nossas preguiças. Mas Tu sabes que já chegamos aqui e temos vontade de querer ser chamados os Teus trabalhadores da última hora. E ajuda-nos principalmente a ficar contigo, porque Tu sempre está conosco, que assim seja. Então vamos começar. Lembrando que a gente está com saudade da tia, né? A tia mandou lembrança para todos e vamos tentar aqui caminhar sem ela, que os bons espíritos nos entoam. Amém. Se a raça negra eram impostos as mais dolorosas torturas nos primórdios da organização do Brasil, não menores sacrifícios se exigiam dos indígenas acostumados à amplitude da terra, propriedade deles. Então a gente já viu todo o sofrimento, a caminhada dos negros, né? Como é que foi? A gente já deu uma boa pincelada lá. E agora está falando também que os indígenas sofreram tanto quanto eles, principalmente porque eles viviam livres, leves e soltos na terra que era deles, né? Então assim, as entradas pelo sertão, com o fito de escravizar os selvagens indefesos, se realizavam naquele tempo em todos os recantos. As entradas eram as expedições empreendidas com fins diversos, de exploração de território, busca de riquezas minerais, captura de indígenas para escravizá-los ou africanos fugitivos, ataque e destruição de tribos ou populações tidas como hostis ou indesejadas. Então, pesquisando um pouquinho mais, a gente viu. Os portugueses costumavam ficar pelo litoral, mas os espanhóis, eles já tinham a expertise de ir para dentro do território e fazer essa exploração. Então, o que eles vinham no caminho era fazer esse mapeamento de minério, de riqueza, saber o que tinha para dentro do território. E aí, nisso, eles descobriram as tribos, né? Tabas prósperas eram incendiadas de surpresa, no silêncio da noite. São famosas e comovedoras as descrições que desses fatos guardam os documentos antigos. Somente de uma vez, uma caravana de portugueses capturou mais de 7.000 homens válidos, mulheres, velhos e crianças. Então aqui a gente imagina como que não era esse povoamento, né? Numa tábua, 7.000 homens
né? Era vamos dizer, uma taba bem grande mesmo, né? A gente dizer quase uma cidade, né? Se comparar com hoje. Então, assim, o que eles destruíram foi imenso. E quando os mamelucos, o branco já misturado com o índio, ou o branco com o caboclo, né, que são os mamelucos, guiadores, não convenciam os naturais de que deveriam acompanhá-los às cidades mais próximas para que as caçadas humanas se verificassem com pleno êxito, as cenas de selvageria nodoavam a floresta virgem, enchendo de pavor os caminhos atapetados de cadáveres e de sangue coagulado. Aqui ele dá uma pequena pincelada da selvageria, né, do que, de novo, a gente consegue imaginar o que aconteceu, né? Como represália a tantas crueldades, os tamoios nunca se harmonizaram com os portugueses. Os tamoios eram índios tupinambás que habitavam a Guanabara até o século XVI e cujo território se estendia desde o litoral leste do Rio de Janeiro, na região dos lagos, até o litoral norte de São Paulo. Eram mais ou menos 70 mil homens. Eu imagino eles eram inteligentes, né? Porque para nós é difícil saber a diferença de um português de holandeses. E eles conseguiram fazer essa diferença e eles não se davam com os portugueses. Quando a gente vai ver mais para frente que a Holanda eles se aliam com os holandeses, mas não se aliam com os portugueses, por causa da selvageria que foi esse início, e nem com os espanhóis. Mas naquela época, como é que eles diferenciavam? Hoje não, todo mundo veste calça jeans e camiseta. Era pela roupa. Naquela época, cada povo tinha sua indumentária característica. Então, como é que eles diferenciavam um do outro? Pela vestimenta. E os tamoios também, eles fizeram, em 1554, eles fizeram a Confederação dos Tamoios. Juntaram várias tribos, que vai do litoral, desde o Rio até parte de São Paulo, justamente para combater os portugueses. Os tupinambás, os tupiniquins, os aimorés, os termiminós. Então eles se uniram porque, na realidade, qual era a vantagem que o invasor tinha? Como eram várias tribos, elas guerreavam entre si, então eles já deixavam eles guerrearem entre si e matavam o resto. Mas o que os tamoios fizeram? Que foi bem inteligente. Eles fizeram essa confederação dos tamoios para lutar contra os invasores. No seio dessas lutas devastadoras, em que venciam a maior parte das vezes as criminosas astúcias dos colonos, eram os padres piedosos os que mais sofriam. Interessante que a gente vê sempre a Constituição falar, eram todos os padres? Não, ele fala que eram os padres piedosos, né? Os que mais sofriam, experimentando a angústia de se verem desprezados pelos seus próprios companheiros da raça branca, nos sertões ímpios, né, intransitáveis e hostis. A alma simples dos naturais se mostrava maleável aos seus ensinamentos. Aos seus apelos, aproximavam-se dos núcleos de civilização. Aldeavam-se para uma vida ordeira, que os colonizadores destruíam com as suas taras infames e seculares. Aí a gente imagina novamente tudo que aconteceu, né? O branco vendo os índios que viviam naquela naturalidade, todas as torpezas que eles impediram aos indígenas. Anchieta e quase todos os outros missionários das selvas brasileiras sustentaram demoradas lutas defendendo os indígenas fraternos. A verdade, porém, é que, embora esfacelassem os púlpitos na pregação da piedade cristã, suas vozes se perdiam na imensidade do céu, sem que seus irmãos da terra as escutassem com a ideia generosa de lhes praticar os carinhosos ensinos. Ou seja, eles se faziam surdos ao que os padres pregavam. Os primeiros brancos que aportaram a América do Sul, na sua generalidade,
não tinham em conta a existência da lei nas extensas florestas do mundo novo. Ou seja, era um mundo selvagem, lá não tem lei. Então, selvagem é selvagem, eu faço as minhas próprias leis. A lei do mais forte, né? Até hoje a gente pensa assim. Os portugueses prosseguiam incessantemente na faina ingrata de descer os índios. Regressando ao além, os primeiros missionários da caravana luminosa de Ismael pedem a sua colaboração misericordiosa para que semelhante situação se modifique. Mas o grande apóstolo de Jesus, já pegando a lição lá dos negros, que ele mesmo foi chorar, lá da página 48, já sabe o que Jesus vai dizer sobre o quê? Sobre a dor, é a eterna lapidária de todos os espíritos, e que nosso Pai não esconde aos filhos, não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas, e que a dor é o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Então, Ismael, já ligado nas lições do mestre, quando os primeiros missionários voltam ao mundo espiritual e vão falar com ele já responde assim: Irmãos, não podemos tolher a liberdade dos nossos semelhantes. Não sou indiferente a esses movimentos hediondos, nos quais os índios, simples e bons, são capturados para os duros trabalhos do cativeiro. Esperemos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. Contudo, poderemos, com os nossos esforços, auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas, avisando-lhes o coração de modo indireto quanto aos seus divinos deveres. Infelizmente, não encontramos na atualidade do planeta outro povo que substitua os portugueses na grande obra de edificação da pátria do Evangelho. Todas as demais nações, como o próprio Portugal, se encontram presas da cobiça, da inveja e da ambição. Os vícios de todas as identificam perfeitamente umas com as outras. E no povo lusitano temos de considerar a austera honradez aliada a grandes qualidades de valor e de sentimento, que o habilitam, conforme a vontade do Senhor, a povoar os vastos latifúndios que constituirão, mais tarde, o pouso abençoado da lição de Jesus. Colonizadores desalmados estão em todos os países dos tempos modernos, que não reconhecem outro direito a não ser o da força desumana e impiedosa. Recorrendo, pois, às possibilidades ao nosso alcance, buscaremos, na Europa, o príncipe liberal, trabalhador e justo, que não esteja subordinado à política romana, a fim de caracterizar a nossa ação indireta. Traremos a sua personalidade de administrador para a parte mais flagelada da nova pátria, a fim de que seus exemplos possam servir aos que se encontram na direção das atividades sociais e políticas da colônia e beneficie de maneira geral a nação inteira. Ele virá na qualidade de invasor, porquanto não encontramos outros recursos para a adoção de providência dessa natureza. Mas a sua permanência no Brasil será curta e eventual, apenas durante os anos necessários a que suas lições sejam prodigalizadas aos administradores da nova terra. Preliminarmente, porém, devemos considerar que os seus companheiros não serão melhores que os portugueses, no sentido da educação espiritual. A época é de profundo atraso de quase todos os indivíduos, e é para expelir essas trevas da consciência do mundo que nos teremos de sacrificar nas atmosferas próximas da Terra,
trabalhando pela vitória do Senhor em todos os corações. Então vamos voltar aqui ponto a ponto, né? Lição pra gente, né? Não podemos tolher a liberdade dos nossos semelhantes, ou seja, na força não vai, todo mundo tem o livre-arbítrio. E já Jesus falou para Ismael, o Ismael está passando. Então, não vai ser pela força, vai ser pelo entendimento, pela educação. Então, aqui novamente, essa lição vai se repetir, tá vendo tudo de novo, mas tem que aprender. A lição vai se repetir até a gente aprender. A gente viu no passado e continua, tá valendo para nós hoje também. Não sou indiferente a esses movimentos hediondos nos quais os índios simples e bons são capturados para os duros trabalhos do cativeiro. E aí a gente volta lá atrás também, a mesma coisa dos negros para os indígenas, né? Deus não dá um fardo maior do que cada um pode aguentar. E de que forma eles podem evoluir e aprender e se redimir também diante das leis inexoráveis da compensação do trabalho, né? E aqui ele fala de Jesus, a grande misericórdia, o coração amado, o jugo leve, assim, esperemos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. Eu achei essa fala do Ismael bem atual, né? Porque a gente vive muito isso, né? Ai, tanta coisa acontecendo, como na outra quarta-feira, né? Parece que estamos à deriva, né? E tudo vai acontecer, o mundo, ninguém faz nada. Então, assim, sabendo que não estamos à deriva, todos podemos recorrer a Jesus, à oração, e Ele vai agasalhar tudo isso, porque está sob controle, né? Não tem comandante. Tem comandante. Contudo, poderemos com nossos esforços, né, os esforços dos amigos espirituais, quando a gente fala, né, amigos espirituais ajudam, a gente vê aqui que realmente eles trabalham. Com os nossos esforços, poderemos auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas. Então, não esquecer também, na hora que a gente estiver aperreado, de solicitar essa ajuda dos amigos espirituais, que está vendo aqui, ó, não é Jesus, mas é o emissário de Jesus, e eles vão trabalhar também pelo melhor dos encarnados. Como? Intuindo, né? Avisando-lhes o coração, de modo indireto, quanto aos seus divinos deveres. Infelizmente, não encontramos na atualidade do planeta outro povo que substitua os portugueses na grande obra de edificação da pátria do Evangelho. Os portugueses foram escolhidos, e aí a gente tem que saber o porquê, eu não sei, né? Sabes? Em termos de nação, a gente vê, por exemplo, quando os ingleses eles vão para a América do Norte, eles ficam, quem é irlandês só se relaciona com o irlandês, quem é negro só com o negro, eles têm bem essa divisão, e eles conseguem fazer essa divisão. Tanto que nos Estados Unidos, até bem pouco tempo, você pode ser filho de negro com branco, mas se você for branco por fora, mas tiver no sangue negro, você é considerado negro. Então não é a cor da pele. E os portugueses, para ver que tem uma coisa, os portugueses se misturaram com todo mundo. Os portugueses se misturaram com negros, se misturaram com índios, se misturaram entre si, se misturaram. Então, nesse sentido, porque assim, o que é que a pátria do Evangelho vem para a gente ter mais? Fraternidade. Para a gente se ver todos como irmãos. Porque o que acontecia na época da escravidão? E por que vinham também e capturavam os indígenas e os negros? Porque na Idade Média e no começo do século XVIII, até no começo do século XX, dizia assim, olha, e imagine, você é branco, você mora na Europa, você tem aquelas catedrais, você chega aqui e encontra um monte de gente nu, né? Que parece gente. Aí eles vão dizer, não, eles não são gente, eles são hominídeos, eles ainda não são, eles são uma sub-raça. Então, tantos os negros, a forma de fazer a escravidão, tantos os negros como os índios, eles não eram considerados homens, eles eram considerados sub-raça. E aí, daí que
vinha e essas atrocidades, é igual matar um animal, né? A gente não mata hoje para comer. Naquela época eles caçavam. E eles caçavam o quê? O índio e o negro, que para eles não eram gente, não eram outros seres humanos. Então, e o português, mesmo quando chegou aqui, ele foi e se misturou com o povo. Por isso que eles, dos males, né? Porque o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo é sempre mais adiante, né? É sempre mais adiante. Se a gente for ver na história, e aí até a gente estava no México no congresso, e a gente foi visitar lá, e o próprio guia disse, olha, todos os países da América do Sul para baixo, eles foram divididos. O único que ficou com um território gigantesco foi o Brasil. E a gente vê aqui, por que o Brasil não foi esfacelado? Por que o Brasil não se separou? Teve lá no sul, eles quiseram se separar, né? Os farroupilhas, a gente é melhor, a gente que vamos fazer uma nova Europa aqui, e mesmo assim eles não conseguiram, porque tinha um projeto divino por trás disso. Se a gente for falar historicamente, nenhum historiador sabe explicar por que o único país que não fala espanhol somos nós somos cercados de hispânicos, e foi o único que não foi dividido. Todos tentaram, o Uruguai tentou, o Paraguai tentou, tentaram dividir a gente e não conseguiram. Não era que a gente era bonzinho nem maravilhosos em guerra, mas nosso Senhor Jesus Cristo tinha um propósito para isso. Todas as demais nações, como o próprio Portugal, se encontram presas da cobiça, da inveja e da ambição. Lendo a história, a gente vê que a França acabava uma guerra, começava outra. Acabava uma guerra, começava outra. Por quê? Por território, por poder. Portugal e Espanha, ainda pátrias ainda que meio que irmãs, né? Uma hora o primo de um casa com o outro, então tudo misturado já de sangue, né? E sempre nessa guerra, uma hora vamos pegar ouro daqui, vamos pegar ouro dali e tal. Então, assim, essas intrigas sempre houveram na Europa, né? Sempre houve na Europa. E aí continua, ele fala, não tem um melhorzão, tá todo mundo meio que no farinha do mesmo saco, não tem como escolher, né? Os vícios de todas as identificam perfeitamente uma com as outras. E no povo lusitano temos de considerar a austera honradez aliada a grandes qualidades de valor e de sentimentos, que o habilitam, conforme a vontade do Senhor, a povoar os vastos latifúndios que construirão mais tarde o pouso abençoado da lição de Jesus. Aqui, Brasil. Colonizadores desalmados estão em todos os países dos tempos modernos, que não reconhecem outro direito a não ser o da força desumana e impiedosa. Isso me pareceu também bem atual, né? Em todos os lugares nós vamos ter as pessoas que são gananciosas, usurpadoras, e vai então o mundo agora globalizado é que ficou mais igual ainda, né? Recorrendo, pois, as possibilidades ao nosso alcance, buscaremos na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo. Ou seja, a providência aqui trabalhando para trazer o melhor para cá. E os missionários vão sempre vindo, né? Vamos pegar o missionário que está lá, que não esteja subordinado à política romana, a fim de caracterizar a nossa ação indireta, né? Não podemos ir aí fazer tudo, vamos intuir para alguém fazer. Traremos a sua personalidade de administrador para a parte mais flagelada da nova pátria, a fim de que seus exemplos possam servir aos que se encontram na direção das atividades sociais e políticas da colônia e beneficie de maneira geral a nação inteira. Ou seja, vai ficar um pouquinho, vai dar o exemplo para quem está no comando hoje, porque o comando hoje não está bom, não tem, vamos dizer, não tem um norte para seguir, está fazendo tudo de qualquer jeito, então vamos ver se melhora.
Ele virá na qualidade de invasor, porquanto não encontraremos outros recursos para a adoção de providências dessa natureza. A gente vai ver aqui, é um exemplo, né? Na verdade, um exemplo, porque eles são europeus e eles fazem diferente. Não só no que eles estabelecem materialmente, mas a maneira de tratar o povo, né? Ele virá na qualidade de invasor, porquanto não encontraremos outros recursos para a adoção de providências dessa natureza. Mas a sua permanência no Brasil será curta e eventual, apenas durante os anos necessários a que suas lições sejam dadas em abundância, em quantidade, aos administradores da nova terra. Preliminarmente, porém, devemos considerar que os seus companheiros não serão melhores que os portugueses no sentido da educação espiritual. Ou seja, não é que eles vão vir com um líder diferenciado que todo mundo é bom, é melhor do que não. Está frisando que era o momento que estava todo mundo na cobiça, na inveja e na ambição, como ele fala aqui em cima, né? E o próprio Maurício, que ele está falando aí do Maurício de Nassau, quando ele vai chegar aqui, ele também não vem só para fazer o bem e ir embora. É como ele diz, é o que a gente tem desse povo aí. A gente vai escolher um bem legal, o melhor de todos que tem lá, para fazer o que consegue fazer diferente. Mas ele também vem no sentido de ambição, de explorar a terra. Ele não vem porque ele é completamente bom. Não tinha isso nesse tempo. Os seus companheiros não serão melhores que os portugueses no sentido da educação espiritual. A época é de profundo atraso de quase todos os indivíduos e é para expelir essas trevas da consciência do mundo que nos teremos de sacrificar nas atmosferas próximas da terra, trabalhando pela vitória do Senhor em todos os corações. Interessante que é para a gente lembrar que é isso. Vou pegar o gancho que a Rosiane falou daquele espírito que ela ficou pensando, da nulidade, que é bem isso. Nós não estamos aqui de primeira vez, nem de segunda vez, nem de terceira vez, nem de quarta vez. Sabe lá de que vez nós não estamos aqui. Então, que é assim, mudança interna para ter essa vontade, como diz aquele outro espírito, que ele quer. E é legal isso que a gente vê nas comunicações do Kardec, a educação que ele fala com o espírito. A gente vê pela resposta do espírito que ele é abusado, né? Se tu me chamar, eu venho, né? Vem aí, que ele quer ajuda, ele vem pedindo ajuda, mas ele, então assim, ele não violenta o livre-arbítrio e a pessoa precisa fazer esse esforço. E aí é como ele diz, nos sacrificar na atmosfera, e cada um de nós também tem que fazer o que é que eu preciso sacrificar para minha melhora. A gente não está lendo aqui sobre outras pessoas, nós estamos lendo sobre nós mesmos. Os fatos se verificaram consoante as afirmações do iluminado preposto de Jesus. O bacana é que eu vejo sempre do lado histórico-geográfico, e aí você falou assim do lado espiritual que chega a vir casar mesmo. É igual as eras geológicas com o que Deus está no Gênesis, né? Então assim, o Maurício de Nassau, ele estava muito a fim de conquistar as terras, porque os Países Baixos, que é a Holanda, né? É um território pequeno, eles estavam atrás de conquistas. Então, para ele chegar aqui no Brasil, não foi pelo Rio dos Olhos Azuis mesmo nosso, não. Era tudo pela açúcar, né? Então, como a principal capitania hereditária, lembra que nós falamos das capitanias hereditárias? A melhor, que mais produzia, era justamente a de Pernambuco, né? Então, ele veio para cá, primeiro que os portugueses já não estavam mais dominando, e acharam uma brecha para entrar, né? Então, quando ele veio para cá, aliás, antes dele vir, as companhias da Índia Oriental já não estavam mais dando certo, eles fundaram as companhias das Índias Ocidentais, que é para aqui, para o nosso hemisfério, né?
E aí ele veio para cá, cheio de planos, organizou urbanisticamente Pernambuco, Olinda, né? Olinda. Fez aqueles canais maravilhosos. Eu ainda não pude ir lá, não tive a chance de ir lá, mas como professor eu falo que parece que o aluno da assessora já esteve lá. Não, mas eu já vi. Imagino. Imagino. Assim, mas ele canalizou toda a chamada de Nova Veneza, mas na verdade ele estava fazendo igual como fizeram lá na Holanda, que a Holanda é abaixo do nível do mar, a gente sabe disso, né? Fizeram aqueles dias que drenou os pântanos, quer dizer, o Maurício de Nassau foi sensacional. Se tivessem deixado ele ficar mais tempo, nossa, ele tinha transformado, talvez nem viesse para o Rio de Janeiro. A capital seria lá em Recife, né? Não tivesse vindo para cá. Mas ele foi assim, maravilhoso. Quando ele ficou 24 anos, se eu não me engano, né? E depois que veio a insurreição pernambucana. Os holandeses ficaram mais tempo, mas o Maurício de Nassau só ficou 7 anos. É isso mesmo. Por isso que ele disse, o tempo que ele vai ficar é pouco, mas os holandeses ficaram de 1624 a 1654. Isso. 30 anos. Mas o Maurício de Nassau só ficou 7. Teve que voltar. E uma coisa Mas essa brecha interessante... que ele teve foi porque eles estavam na União Ibérica, né? E nessa época o Filipe II, que era o rei da Espanha, tinha um domínio sobre Portugal. Então houve essa fragilidade, né? Portugal não dominava, como ela falou, eles estavam para dentro, nas entradas, e as bandeiras, né? Nessa época eram as entradas. E nessas entradas que eles iam eram terríveis, eles capturavam, aí faziam esse descimento, que é chamado descimento dos indígenas. Na verdade, quando eles desciam para os indígenas, eles já viam flagelando, tipo, eu comparo assim com as centúrias romanas quando entravam nas vilas, bárbaros meio, barbarizando tudo. Então, quando eles desciam, os indígenas ou iam para as missões, né, ou ser escravo, ou eram mortos também. Proporcionou, digamos assim, a invasão, a gente vai ver mais detalhado lá, a União Ibérica, que na época o monopólio era da Espanha, né, e não de Portugal. Então fala também por que a Holanda veio. Sim, né? Por conta da manufatura da cana-de-açúcar. Na verdade, o Maurício de Nassau não ficou muito tempo, porque ele percebeu, ele levou açúcar lá para a Marília, né, para as Antilhas, né, e aí não deu muito certo. Ele viu que foi o declínio do ciclo da açúcar, que já estava no finalzinho, e aí vai começar o ciclo da mineração. Que o açúcar, por exemplo, hoje a gente compra no supermercado o açúcar, um e pouco na promoção, né, não inclui. Mas né, nessa época era tão difícil e era uma coisa assim, era a novidade, né? O açúcar era a novidade, que as pessoas davam de presente açúcar, né? Deixavam como herança também, né? Davam de presente açúcar e era um presente assim valioso. Né? Era como... E interessante que eles não trouxeram as fábricas para cá, por exemplo, a manufatura toda era a Holanda que fazia. Então nós dávamos só o quê? O sol, a cana, né? Sempre foi assim. E a história é assim, antes da União Ibérica, a Holanda pegava o açúcar do Brasil e manufaturava. Quando teve a União Ibérica, que o Filipe II ficou rei da Espanha como Filipe II e Filipe I de Portugal, a Holanda era inimiga da Espanha. Ela era aliada de Portugal. Mas era inimiga da Espanha. Estava no poder, eles estavam... E quando era a Espanha, disse, então agora a gente pode invadir, porque não é mais do nosso amigo o território. Agora é do nosso inimigo e ele pode tirar a manufatura do açúcar de nós. Então eles vieram, e o interessante é que o primeiro lugar onde eles quiseram montar um forte foi na Bahia. Só que tinha muita guerra e eles só ficaram 1 ano e foram derrotados. E é quando o Maurício de Nassau vem e escolhe, e aí vê, como diz Ismael, né? Porque tudo é assim, tem a mão da espiritualidade. Ele diz, do lugar mais pobre. Maurício de Nassau, o nome dele em holandês é Johan Maurits van Nassau Siegen. Nasceu no castelo de Dillenburg, no Sacro Império Romo-Germânico,
no dia 17 de junho de 1604, e ele morre em Cleves no dia 20 de dezembro de 1679, morreu aos 75 anos. Ele é cognominado, o apelido dele, o Brasileiro. Foi um nobre alemão-holandês, conde e, após 1674, príncipe de Nassau e Siegen, um estado do Sacro Império Romano Germânico, localizado nas cercanias das cidades de Wiesbaden e Coblença. Foi governador da colônia holandesa no Recife. Ele era filho do conde João VII de Nassau, casado em segunda núpcias com a Margarida, que era Holstein, que era princesa. E João Maurício foi o 13º filho, mas o primeiro do segundo casamento. Em 23 de janeiro de 1637, Nassau desembarca no porto do Recife. Com ele vieram artistas e intelectuais, como o pintor Franz Post e o humanista Elias Ekman, o astrônomo Mark Graff, o naturalista Piso e mais 350 soldados. Com 32 anos, o príncipe alemão chegou para conquistar a colônia que os holandeses esperavam construir nos trópicos. De 1637 a 1644, Maurício de Nassau governou a região de Pernambuco e realizou transformações grandiosas na infraestrutura e no sistema de produção açucareira. Data dessa época uma grande efervescência de atividades artísticas e científicas, sobretudo com a vinda de naturalistas europeus patrocinadas por Nassau para estudar a fauna e a flora do Brasil. Em 1624, a pretexto da sua guerra com a Espanha, os holandeses tomavam de assalto a Bahia sob o comando de Johan van Dort. Johan van Dort nasceu em Orts, nos Países Baixos, em 1586 e morreu em Salvador, no 17 de junho de 1624, aos 38 anos. Senhor de Hortes e Pest, foi um nobre e militar holandês. Foi nomeado governador da Bahia pela Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais na primeira das invasões holandesas do Brasil, que ocorreu em 1624. Foi morto pelo capitão Francisco Padilha em uma emboscada diante do forte de Nossa Senhora de Montserrat, na Bahia. Certo. Importa notar que as cenas dolorosas e lastimáveis decorrentes da invasão não foram organizadas pelas abnegadas falanges do mundo invisível. As causas profundas desses fatos residiam no estado evolutivo da época. Os morticínios nas praças incendiadas e destruídas se verificavam todos os dias entre inevitáveis atritos das raças chamadas a povoar aqueles recantos desconhecidos. Ou seja, ainda tinha barbaridade e era o momento, né? Isso que ele está falando aqui era o que tínhamos para o momento, cabeças rolando. Em 1637, entrava em Pernambuco o general holandês João Maurício, príncipe de Nassau. Inumeráveis benefícios e imensos frutos produziu sua administração no norte do Brasil, que foi sempre a zona mais sacrificada do país. Na chegada dele, ele estabeleceu relações amistosas entre comerciantes e latifundiários. Os latifundiários restauraram seus engenhos com empréstimos concedidos pela Companhia das Índias Ocidentais, que nesse outro livro diz que os judeus de todo mundo financiavam tudo. Então, estamos com o dinheiro aí rolando para financiar os engenhos. Nassau incrementou no Nordeste a economia açucareira, introduziu métodos aperfeiçoados de cultivo da cana-de-açúcar e do fumo. Ele permitiu a liberdade de culto entre holandeses, franceses, italianos, belgas, alemães, flamengos e judeus que, oriundos da Península Ibérica e do norte europeu, foram atraídos para a Nova Holanda, que é em Recife,
pelo clima de tolerância religiosa que não havia na Europa. Ou seja, mais um diferencial para ele, porque lá o que tinha? Inquisição, aquelas perseguições medonhas, né, que a gente viu, né, os huguenotes, os protestantes, coisas terríveis. Então, o que ele faz? Uma liberdade deve ter sido assim um sopro de vida para esse povo, né? Construiu palácios, drenou terrenos, construiu canais, diques, pontes, jardim botânico e zoológico, um museu natural, observatório astronômico, organizou serviços públicos essenciais como bombeiros e coleta de lixo. Erudito e humanista, interessava-se pelas ciências e pelas artes. Reuniu um grupo de cientistas, teólogos, arquitetos e médicos e pintores. Trouxe médicos e cientistas para estudar as doenças tropicais. A primeira obra de caráter científico sobre a natureza brasileira foi com o pessoal que ele trouxe. Cartógrafos e historiadores. Manteve relações amistosas com os tamoios, que eram hostis aos lusos brasileiros. Ou seja, a gente viu aí que ele veio realmente mudar, trazer coisas que a gente estava à deriva. Bombeiro, coleta de lixo, maravilha, né? O Recife se ostenta diante da Europa como uma das mais belas cidades da América do Sul. Olinda é reedificada. Uma assembleia de mecânicos, de pintores, de arquitetos e artistas acompanha o príncipe de Nassau, enchendo a sua cidade de singulares esplendores. Mas o espírito construtivo do administrador holandês não se cristaliza nas expressões materiais da sua cidade predileta. O amor e o respeito que vota a liberdade fazem-no venerado de todos os brasileiros e portugueses de Pernambuco, cujas terras, naquela época, desciam até a região do Paracatu, em Minas Gerais. Todos os escravos que procuram abrigo à sombra da sua bandeira de tolerância, ele os declara livres para sempre, e os índios encontram no seu coração o apoio de um nobre e leal amigo. Maurício de Nassau estabelece a liberdade religiosa e administra Pernambuco, inaugurando aí a primeira liberal democracia nas terras americanas, tais a justiça e a liberdade com que se ouve em seu governo. Então a gente já viu que realmente foi um enviado dos amigos espirituais. Professora, quem são os Albuquerques? Referência à família de Duarte Coelho, um militar e administrador colonial português, nascido no Porto em 1485, que foi o primeiro capitão donatário da capitania de Pernambuco, fundador de Olinda. Morreu em Lisboa no dia 7 de agosto de 54. Veio para o Brasil acompanhado da esposa, Brites de Albuquerque, uma nobre nascida em Portugal no ano de 1517. Duarte Coelho morreu em Lisboa no dia 7 de agosto de 1554 e, por ter assumido o governo da capitania após a morte do marido, Brites é reconhecida como a primeira governante das Américas. Faleceu em Olinda no ano de 1584. Olha que máximo! Então os Albuquerques são portugueses, né? Os Albuquerques e outros elementos em evidência no norte muito aprenderam com ele, com Maurício, para suas atividades do porvir. A realidade, todavia, é que a lição de Nassau fora preparada no plano invisível para que os colonizadores da terra brasileira recebessem um novo clarão no seu caminho rotineiro e obscuro. Em socorro da nossa afirmativa, podemos invocar o testemunho da própria história, porque, terminado o tempo necessário à sua administração no Brasil, o grande príncipe holandês regressava à pátria por imposição dos espíritos avarentos que militavam nessa época da Companhia das Índias, na política holandesa, sem que encontrasse substituto para sua obra na América. Ou seja, ele precisa retornar e não tinha ninguém. Era hora de ir embora mesmo e ficou sem ninguém. Retorna por incríveis. Volta
volta tudo à mão dos portugueses e espanhóis, né? E dá o que dá, né? Estamos aqui. Apesar de suas frotas extraordinárias e poderosas, a Holanda retirou-se do Brasil sem a intervenção de Portugal, bastando para isso o concurso dos habitantes da colônia. Quando a questão ficou definitivamente resolvida na Corte de Haia, em 1661, os holandeses, embora sua soberania marítima perdurasse até então, em troca de seus imensos trabalhos no norte do Brasil e dos milhões de florins aí abandonados, apenas receberam, a título de indenização, a importância de 5 milhões de cruzados. Porque as outras, só para falar aqui um pouquinho da volta dele para a Holanda, em várias outras invasões precisou Portugal mandar frotas, né, para dar o apoio para os locais para poder conseguir expulsar. E os holandeses não, eles se reinsurgiram, né, e eles foram embora, só isso. Não teve guerras, mas eles pediram a indenização no Tratado de Haia e falou assim, os portugueses não tinham dinheiro para pagar. E parece que assim, 5 milhões é pouco, mas era muito. Mas em comparação ao que eles deixaram, foi assim, uma bagatela, foi só um trocado. E o Portugal, ele ratificou o Tratado de Haia, mas ele já foi com a intenção de não cumprir, né? E ele demorou para fazer esse pagamento. Tanto que o Haia foi em 1661 e ele só foi aceitar e ratificar em 1663, 3 anos depois. Então ele, na realidade, não foi assim tão pacifiquinho, né? Então vamos agradecer, né, por essa oportunidade novamente. Vamos fazer nossa prece de agradecimento. Amado Mestre Jesus, graças te damos do fundo dos nossos corações pelas oportunidades de aprendizado, de saber que apesar de ainda rebeldes e ovelhas perdidas neste vasto Brasil, não estamos sozinhos, não estamos desamparados, e não permita que nos esqueçamos da tua poderosa bênção e misericórdia em todos os momentos de nossa vida. Os amigos espirituais que tantos nos socorrem também, como teus auxiliares, não nos esqueçamos deles. Né? Muito obrigada, Jesus. Permanece conosco, dá-nos sempre a tua luz para que na hora do perigo, na hora do desconforto, do desespero, da angústia, saibamos fazer uma oração e elevar o pensamento a Ti, que nos protege, nos guia de há muito tempo. Obrigada, conduze-nos de volta aos nossos lares, abençoa aqueles amados que deixamos em casa e nos guia a todo momento. Que assim seja.